Saudações de Paulo, Romano capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta para prometer as boas novas. E muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seu profeta, elas se referiam ao seu filho como um homem nascido linhagem de Davi. Quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era Filho de Deus e ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele recebeu graça e autoridade como apóstolo de chamado gentil em toda a parte crê nele e lhe obedeceu em honra em seu nome. E vocês estão entre os gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo, o escravo de todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, chamados para ser o povo santo. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. As boas novas de Deus. Antes de tudo, quero dizer, por meio de Jesus Cristo, graças. Agradeço por meu Deus por todos vocês, pois sua fé lhe recomendado em todo mundo, ó Deus, quem serve o meu espírito, anunciado as boas novas a respeito de seu filho. Sabe como anunciar e deixo-lhe lembrar de você em minhas orações, sempre pedindo que, se for de vontade de Deus, uma oportunidade de vê-lo. Desejo muito visitá-lo. Ao fim de compartilhar com vocês algumas dádivas espirituais que ajudem nós a fortalecer quando nós encontramos, quero encorajá-lo na fé também, querendo lhe encorajar em sua fé. Quero que saiba, irmão, que muitas vezes planejei visitá-lo, mas até agora fui impedido. O meu desejo de trabalhar entre vocês, ver os frutos espirituais como tinha visto entre os outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para gregos como para bárbaros, tanto para com os intuito como não intuito, pois isto guardo como expectativa, para visitá-lo ao fim de anunciar boas novas, e também vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvá-lo todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus do começo ao fim, algo que, se pela fé, como diz as Escrituras, justo visitá-lo a fé. A ira de Deus contra o pecado. Assim Deus mostrou ao céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impediste que a verdade seja conhecida. Saiba a verdade a respeito do Deus, pois ele tornou evidente por meio de tudo o que ele fez. Desta criação do mundo pode receber claramente seus tributos, invisível seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Se eles conhecer algo sobre Deus, mas não adoraste nem lhe agradaste, em vez disso, começa a levantar ideias tolas com suas mentes, ficou obedecido confusa, dizendo: se o sábio se tornasse tolo, troca grandeza de Deus imortal por imagem de ser nenhum humano mortais, bem como as aves do céu répteis. Por isto Deus entregou aos desejos pecaminosos, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado prático entre si. Desprezas desgradamente com o próprio corpo. Traga a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adora servir coisas que Deus criou em lugar do Criador.
É digno louvar, eterno amém. Por isso Deus o entregou. Desejo de vergonha, até as mulheres trocaram suas formas naturais em revelação sexual por prática não naturais. Os homens, em vez de relações sexuais normais com mulheres, ordenam desejo uns para os outros homens e praticam atos indecentes com os outros homens. E, decorrente deste pecado, sofreram a si mesmo o castigo que merecia. Uma vez que considerei que o ensino de Deus era algo inútil, o próprio Deus o entregou inútil, modo que, apesar dessa, que fez coisas que jamais deveria ser feita. A vida ele encheu-se de todas as espécies: perversidade, pecado, ganância, inveja e homicidas, decorrente engano, malícia, fofoca, espane de colunas e odeia. Deus são insolentes, orgulhosos e investiam. Novas maneiras de pecado desolante, seus pais não têm entendimento. Quebra suas promessas e não mostra aflições, nem misericórdia. Sabe que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a prática, o que é pior, incentiva os outros também a fazê-lo. Palavra do